Uma coisa interessante, Serginho, dentro dessa questão que você colocou, é que José, ele foi muito jovem para o Egito. E ele conviveu ali no Egito, nós até falamos isso nos programas anteriores, ele teve a oportunidade de conviver na casa de Potifar e aprender sobre a estrutura social e a estrutura de governo, porque Potifar era muito próximo de Faraó. E nesse contexto, a gente pode perceber que José, como ele foi muito novo e ele ficou muito tempo, o tempo maior de José foi o tempo que ele ficou no Egito. Então ele ficou no Egito, longe da sua família, mais tempo do que ele ficou com a sua família. Então a gente entende que houve um processo de transculturação. José, ele absorveu, pelo menos em parte, a cultura egípcia. O que a gente entende que é um ponto extremamente interessante e importante nesse processo de cura de José é que, apesar da influência cultural, ele não perdeu a referência do Deus dos seus pais. Então, essa visão, mesmo que ele, em todo o processo, né, de viver essa ferida, porque não foi simplesmente um abandono, ter sido jogado na cisterna, ter sido caluniado, ter sido vendido. Todo o processo, até a revelação do sonho de Faraó, foi um processo muito duro. Né? Então foram anos onde ele ficou ali ruminando, né, elaborando todo esse processo. Mas mesmo assim, ele não perdeu a visão de Deus. Depois, quando ele é estabelecido, né, numa posição de autoridade no Egito, quando os primeiros 7 anos se passam e ele começa a viver a outra fase e ver a bênção que Deus está fazendo em favor dele, é que aí vem a visão que ele inclusive diz nesse texto, que o Senhor preparou ele para que ele pudesse preservar a vida. Mas isso, José não tinha essa ideia clara quando ele tinha 16 anos de idade, quando ele foi vendido. Ele não tinha essa ideia clara quando ele estava sendo caluniado e perseguido, né, pela esposa de Potifar. Ele não tinha essa visão clara quando ele estava cuidando das coisas lá no cárcere. Essa visão é uma visão que vai se complementando aos poucos. Mas o importante, a visão do Deus dos seus pais, essa visão ele manteve. Então, diante de toda a ferida, diante de todo o processo de transculturação, diante de tudo que ele viveu, ele manteve a fé e a expectativa em Deus. O que a gente já pega aí que se cumpriu Provérbios 22:6 ali na vida dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará. É esse propósito. Com certeza. Ali é uma prova viva que esse versículo dá certo. Das coisas de Deus, né? É isso aí. Agora, pastores, quando falamos a respeito desse choro, que ele externalizou isso aí, não é? Talvez a somatização poderia estar ali trazendo males para ele ali clamou, ele gritou, chorou, de forma que todos à volta ouviram. A Bíblia também ela relata um outro choro que não trouxe cura. E eu cito aqui o choro de Esaú. Aqui em Hebreus capítulo 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum ou impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú viveu uma situação semelhante à do José, né? E
num momento assim crucial, ele alimentou aquilo ali. Eu mato, vou arrebentar com a vida dele. Ele nutriu isso. E olha que Esaú também era o ensinado do pai. Isso mostra que essas escolhas da cura, da bênção ou da maldição, isso é um poder que nós podemos ter, né? Exercitar. Tem a questão do remorso, né? Que não é o arrependimento, né? E muitas vezes a pessoa tem um remorso. E ele vem, ou então a desculpa, né? Desculpa, o que parece ter sido o caso aqui de Esaú, desculpa não é perdão. Você me desculpa, isso não resolve, não. Entendeu? Isso aí é camuflado. O cara vem, você me desculpa e tal, fica por isso mesmo. Só um paliativo. Entendeu? O cara camufla o perdão. É uma forma de, como eu não vou perdoar, eu vou pedir desculpa. Então o cara chega lá, eu já vi muito isso, a gente fazer, né, duas pessoas, a gente trabalha, outra ele não, deixa então de viver aquela vida impoluta, né? Sim, com certeza. Bonita palavra. viu? A impoluta é tremenda. Ela mora onde, essa senhora? Não, essa é amiga do Guerra. Me ajuda aí. Né? Tem uma coisa interessante, Serginho, que no texto que você leu fala que a raiz de amargura continuou no coração de Esaú. E brotou. Entendeu? Então, se há uma raiz de amargura, e o que vai brotar? Arrependimento e cura? Não tem como. Não vai brotar arrependimento e cura. E a gente vai ver que mesmo Esaú querendo, e como fala, com lágrimas ele buscou, mas ele não colocou o seu coração à disposição de Deus para que Deus trabalhasse no coração dele. Então, quando a gente pega essa história de Esaú e compara com a história de Jacó, de Jacó, lá no Val de Jabó, naquele momento, o que houve? Jacó, ele entendeu que ele era alguém que tinha feito algo de errado. Ele entendeu a natureza dele. Né? Exatamente, e Esaú não. Sabe? Esaú, ele quis resolver as coisas pelos seus próprios métodos, matando seu irmão, perseguindo seu irmão, e esse medo essa atitude de Esaú, ela perdurou muito tempo, porque Jacó tinha medo de voltar e encontrar com o irmão e ver no irmão a mesma atitude quando ele saiu, né? Então isso é muito visível, aquele sentimento ainda permaneceu sobre a vida de Esaú, e é exatamente esse sentimento, onde a gente não permite que Deus entre no nosso coração e arranque essa raiz de amargura, que a palavra de Deus é muito clara, a planta que o Senhor não plantou tem que ser arrancada. E a amargura não é o Senhor que planta. Exatamente. Então ela precisa ser arrancada, e arrancada pela raiz, senão não brota outra coisa. E é isso que aconteceu com Esaú. Não foi isso que aconteceu com José. José, quando ele chora colocando a dor. E olha, é interessante porque ele pediu para todos os que serviam saíssem e ele ficasse sozinho com os irmãos. Como se isso de alguma maneira fosse adiantar, né? adiantar alguma coisa. Porque até na casa do faraó se escutou o grito dele. Então eu imagino, sabe, o quanto esse cara gritou, o quanto ele urrou, o quanto, sabe, foi difícil para ele esse momento. Então, mas é aquele negócio, eu não dou conta mais. Sabe, eu não posso viver com isso mais. Eu não consigo mais. Olha, uma outra coisa também, dentro do que você está falando aí, você falou uma coisa interessante, a questão do transcultural. Ele foi criado dentro de um processo agora, daquele processo lá no Egito, que isso aí talvez, o arrependimento, essas coisas para as pessoas lá não existia. Exatamente. Então ele teve que quebrar até um paradigma ali do Egito, né? Ele quebrou aquilo, em questão de arrepender, de gritar, né? Eu creio assim, ele quebrou um paradigma cultural, né? Não era a cultura dele, mas ele estava dentro de uma estrutura que ele foi criado, bem dizer, dentro dela. Então ele falou, agora eu vou ter que quebrar aqui. Então nem isso ele olhou.
Você entendeu? A liberação dele foi total, que ele nem olhou assim, como se diz, eu não estou nem aí para a cultura, eu estou nem aí para o que está ao meu redor, eu quero saber o que Deus está fazendo em mim agora, você entendeu? O interessante é isso. É o que Deus está fazendo, a cura que Deus está fazendo, porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. O que fulano vai pensar disso? O que esse cano vai pensar? Eu vou perdoar? Família vai me julgar? Você entendeu? Isso acontece demais nos nossos relacionamentos. Sim. Por exemplo, eu vejo lá na casa pastoral, em algumas situações familiares, porque crendo naquilo que Malaquias 2,16 ensina, que Deus, ele odeia o divórcio, sim, a gente sempre vai trabalhar pela restauração. Restauração, com certeza. Quantas vezes algumas pessoas, algumas mulheres, vamos dar um exemplo aqui de mulheres, às vezes são vítimas de um adultério. Aí o marido foi lá, adulterou, aí brigaram, deram aquela situação, foi descoberto aquela vergonha, aquele choro, aquela dor. Ponto. Aí a mulher perdoa e decide caminhar novamente. Só que nisso ela encontra essa outra barreira. Família, monte... Peraí, mas o que a minha família vai dizer de mim? Porque foi a minha família que me acolheu na hora que ele aprontou. Sim. Isso acontece. Muito, e tem a ver com isso aí, né? Jogam isso na cara direto. Se acontecer de novo, eu não te acolho mais. Não. Você vai aceitar esse cara de volta? Você vai ser deserdado. Você vai aceitar esse cara de volta? Todo mundo sabe que o cara é um sem vergonha, isso, aquilo, outro. Eu queria só voltar aqui no que o Guerra falou e trazer... Na casa é sua, e trazer um outro ponto que eu percebo muito importante nessa questão. Ou seja, ele saiu de uma terra de Israel, foi vendido para uma outra terra, ou seja, para o Egito, desculpa. Agora, o interessante é o quê? Que como ele não resolveu isso antes, ou seja, Deus proporcionou que essa solução acontecesse. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes as pessoas tentam sair geograficamente da situação da dor. Sim. Eu vou morar numa outra cidade, que eu não quero mais ver essas pessoas que me machucaram, eu vou para uma outra cidade distante, ou nem quero mais saber da casa, ou seja, da minha dor, ou da minha família, da parentela, achando que com isso possa resolver o problema da dor ou da ferida que está exposta. Né? Então, isso é muito importante, queridos, que não adianta distância geográfica, não adianta, nunca mais vou falar com você, o problema vai continuar. Eu vou sair dessa casa, vou para uma outra casa, eu vou ser muito mais feliz nessa outra casa. O problema está dentro de você, ele vai te acompanhar para onde você for. Quer seja a casa, quer seja a cidade, quer seja o estado, quer seja a nação. E ali nós estamos falando de duas nações, Israel e Egito. Então, o problema permanecia. E eu acho isso tão tremendo, é que o nosso Deus é um Deus de restauração. Isso. E é um Deus de quê? De recomeço. Sim. Então, assim, ele vai proporcionar para que isso seja resolvido, porque ele quer o quê? Que nós sejamos curados plenamente. E essa relação, Rogério, isso vai muito da nossa cultura, quando nós aprendemos a fugir dos nossos problemas. Isso. Né? Uma criança não pode ouvir um não. Um revés na vida, aquilo ali, dependendo da forma como é conduzido, aquilo ali traz marcas severas durante toda a caminhada daquela criança. E ali diz também de um poder de escolha, né? Sim. De um poder que o próprio José, ele teve que exercer, né? Ali dentro disso. E vemos também isso, no caso aí, de novos casamentos, trazendo bem para a prática, né? O cidadão casou-se, aí separou, vai lá, casa de novo, não deu certo, vai lá. Isso aí é só mudar o problema. Só mudar de lugar, porque o problema é o mesmo. Continua, né? tá lá.